Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Ouçam todos os povos, prestem atenção, ó terra e todos os que nela habitam, que o Senhor, o soberano do seu santo templo, testemunhe contra vocês. Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação, ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo deles os montes se derretem como cera diante do fogo, e os vales racham ao meio, como que rasgados pelas águas que descem velozes em costa abaixo. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um monte de entulho em campo aberto, um lugar para a plantação de vinhas. Atirarei as suas pedras no vale e porei a descoberto os seus alicerces. Seja bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. O propósito deste curso é estudar toda a Bíblia. No momento estamos estudando os profetas do Velho Testamento. O texto que você acabou de ouvir é o início do livro de Miqueias. Como já dissemos antes, todos os profetas foram grandes pregadores e Miqueias merece grande destaque. Cada profeta tinha o seu próprio estilo de pregação, por isso é interessante conhecer os diferentes estilos e familiarizar-se com eles. O livro de Miqueias começa com dados históricos. Dessa forma, fica-se sabendo que ele viveu e pregou durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias. Vários profetas exerceram seu ministério durante o reinado de Uzias. Aprendemos que Uzias, nos últimos 7 anos de seu reinado, reinou em regime de corregência com seu filho Jotão, em razão de ter ficado leproso. Ezequias foi um bom rei. Jotão foi razoável. Porém, Acás foi um rei ímpio. Esses dados referentes aos reinados do tempo de Miqueias nos permite concluir que ele viveu 100 anos antes do reino de Judá ser tomado cativo pelos babilônios. Pelas mesmas informações históricas, concluímos que o cativeiro de Israel pelos assírios aconteceu enquanto Miqueias era vivo, o que mostra ter sido ele contemporâneo de Isaías e Oséias. Por causa da iniquidade do rei Acás, houve uma terrível corrupção espiritual, moral e civil durante os dias de Miqueias. Esse profeta dirige sua pregação para a liderança da nação. A pregação dele se junta à de Ezequiel e de Jeremias, e há de tantos outros profetas que culpam os líderes da nação pela corrupção moral e espiritual do povo de Deus. Miqueias e Amós tinham personalidades semelhantes. Amós era catador de figos e pastor. Miqueias era o que se chamaria hoje de um rapaz do interior. Apesar de ser do interior, Miqueias pregou nas capitais do Reino do Norte e do Reino do Sul. Como já destaquei antes, todos os profetas, com exceção de Oséias e Amós, dirigiram suas pregações para o Reino do Sul, Judá. Oséias e Amós profetizaram para o Reino do Norte. Gostaria de enfatizar mais uma vez que havia 10 tribos no Reino do Norte e 2 tribos no Reino do Sul. As 10 tribos do Reino do Norte formaram o Reino de Israel. As 2 do Sul, Benjamim e Judá, formaram o Reino de Judá. Todos os profetas, exceto Oséias e Amós, profetizaram para o Reino do Sul. Miqueias pregou para os 2 reinos. Ele foi chamado por Deus para pregar na capital do Reino do Norte, Samaria, e na capital do Reino do Sul, Jerusalém. É importante observar o padrão do trabalho de Deus. Às vezes Deus trabalha de forma estranha para nós, porque os seus caminhos não são os nossos caminhos. Deus usou poderosamente ministros como os irmãos Wesley, por exemplo, como George Whitefield, formados pela Universidade de Oxford, para trazer um reavivamento espiritual para a população bem simples da Inglaterra. Cerca de 100 anos depois, Deus usou poderosamente Dwight Moody, um simples vendedor de sapatos, sem qualquer instrução, para impactar a vida de milhares de americanos.
Quando Moody começava a pregar, ouvia-se apenas um caipira qualquer que tinha acabado de vir da roça. Mas depois de alguns minutos, ninguém mais prestava atenção aos seus erros gramaticais. Ele falava com a unção do Espírito Santo. Moody teve um ministério dinâmico. Mesmo sendo um homem sem instrução, pregou nas universidades de Oxford e Cambridge, onde os alunos ficavam imóveis, ouvindo aquele homem simples falar. Se você estivesse no comando, talvez tivesse mandado Wesley para Oxford e Cambridge e Moody para o interior. Tenho certeza que é isso que eu faria, mas não foi assim que Deus fez. Paulo foi o único dos apóstolos com educação teológica. Ele tinha sido um rabino, fariseu dos fariseus. Ele se sentava aos pés de Gamaliel, o que significa que teve a melhor educação teológica daqueles tempos. Por acaso Deus mandou Paulo para pregar para os rabinos? Não. Deus o mandou para os gentios, para os pagãos, gente que não tinha nenhuma formação teológica. Quem foi que Deus mandou para pregar aos rabinos? Pescadores analfabetos como Pedro e seu irmão André, que não sabiam ler nem escrever. Os sócios de Pedro, Tiago e João, que também não sabiam ler, foram enviados ao Sinédrio. Os homens do Sinédrio se maravilhavam com o equilíbrio e coragem, a sabedoria daqueles homens sem instrução. Mas eles sabiam que aqueles homens simples tinham algo de diferente, porque haviam estado com Jesus. O ministério de Moody em seu país foi muito frutífero. Quando ele foi para a Inglaterra, alguns acharam que lá sua pregação não alcançaria os ingleses tão instruídos como atingiu os caipiras americanos. Em suas cruzadas, Moody era acompanhado pelo cantor Ira Sankey. Moody se levantava, lia um texto da Bíblia e depois se sentava enquanto Sankey cantava. Depois Moody se levantava novamente e pregava. Era sempre assim. Na primeira noite de Moody na Inglaterra, ele leu o texto do filho pródigo em Lucas 15 e depois se sentou. A seguir, Sankey cantou naquela noite uma canção sua, sobre o pastor que deixou as 99 ovelhas e foi em busca de uma que tinha se perdido. O Espírito Santo visitou aquele lugar, e quando Moody se levantou e pregou sobre o filho pródigo, centenas de pessoas se converteram. Moody foi convidado para pregar por todo o Reino Unido, inclusive nas universidades de Oxford e Cambridge. É muito interessante estudar a história da igreja e observar como Deus fez e faz a sua obra. É empolgante ver que Deus chamou e comissionou Miqueias, um rapaz simples do interior, para pregar nas capitais dos reinos do norte e do sul. Você vai gostar muito de estudar os sermões desse moço do interior. O livro de Miqueias tem 7 capítulos e basicamente 3 sermões. Apesar de ter feito essas pregações nas capitais dos reinos do norte e do sul, seu primeiro sermão foi dirigido a todos os habitantes da terra. Nesse sermão, Miqueias está intrigado com o fato de que Deus iria impor um castigo a Samaria, a capital do reino do norte, e a Jerusalém, capital do reino do sul. Infelizmente, quando lemos esse sermão em nossa língua, podemos perder até algumas particularidades do original em hebraico. Se pudéssemos ler em sua língua original, perceberíamos a eloquência e inteligência do profeta Miqueias. Ouçam esse texto. Por causa disso chorarei e lamentarei, andarei descalço e nu, uivarei como um chacal e gemerei como um filhote de coruja. Pois a ferida de Samaria é incurável e chegou a Judá. O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a própria Jerusalém. Não contem isso em Gate e não chorem. Habitantes de Bet-Ofra, revolvam-se no pó, saiam nus e cobertos de vergonha. Vocês que moram em Safir, os habitantes de Zaanã não sairão de sua cidade. Bet-Ezel está em prantos. Foi-lhe tirada a proteção. Os que vivem em Marote se contorcem de dor aguardando alívio, porque a desgraça veio da parte do Senhor até as portas de Jerusalém. Se pudéssemos ler este sermão em hebraico, observaríamos que dos versículos 10 ao 14, Miqueias faz um trocadilho com as palavras. A palavra safir significa beleza em hebraico, e aqui a beleza contrasta com a vergonha do povo. Zaanã significa avançar.
e contrasta-se com o medo dos habitantes de se aventurarem fora das portas da cidade. Bet-Ezel quer dizer fundamento que será derrubado por eles. O que Miqueias estava realmente pregando era: caiam no choro por causa da derrubada da cidade. Humilhem-se até o pó nas cinzas da cidade. Saiam sem roupas da cidade nua. Arreiem seus cavalos da cidade do cavalo. E vocês, podem latir na cidade do cachorro. Como já destaquei antes, os profetas faziam uso de muita eloquência em suas pregações, que eram enriquecidas com muitas ilustrações. Não tenho dúvida que Miqueias impressionou com a sua primeira pregação. Eu vou resumir esse primeiro sermão de Miqueias, dirigido aos povos da terra. Miqueias afirmou que a intenção de Deus era ser glorificado através do seu povo. Através do seu povo, Deus queria mostrar a todo mundo como ele é. Afinal, para que Deus criou o homem, hein? Ele não criou o homem para ter comunhão com ele porque sentia-se muito só. Não, de acordo com as Escrituras, Deus criou o homem porque queria criaturas que fossem um reflexo da sua imagem e semelhança para toda a sua criação. Foi para isso que Deus criou o homem. A intenção de Deus era que o povo hebreu mostrasse ao mundo todo como era o seu Deus. Nos dias de Miqueias, aquele povo passava por um declínio moral e espiritual. Ele não estava sendo um reflexo da imagem de Deus. A mensagem de Miqueias para todos os povos era basicamente essa. A vontade orientadora de Deus para seu povo era que esse povo fosse um reflexo de sua imagem. No entanto, mesmo ele não sendo como Deus o planejou, Deus vai cumprir seu propósito através dele. Deus vai revelar-se ao mundo através dele. Deus vai punir seu povo diante de todo mundo. Quando Deus punir o seu povo, usará o mundo para fazê-lo. E quando Deus punir seu povo, mostrará ao mundo um reflexo de sua imagem e semelhança. Quando eu estava no primário, os professores costumavam bater nos alunos na presença de toda a classe. Talvez alguns de vocês se lembrem de fatos como esse. Era uma punição para o aluno desobediente e servia de exemplo para toda a classe. Creio que essa era a filosofia que estava por trás desse castigo público. Séculos atrás, pessoas eram enforcadas em praça pública para intimidar a população a fazê-la obedecer às leis. Essa ainda era a mentalidade do sistema educacional dos meus tempos. Sabe, creio que seja essencial o que Miqueias está dizendo nesse primeiro capítulo. Ele está fazendo um alerta muito sério. Como a maioria dos profetas, Miqueias termina seu sermão com um tom positivo, profetizando o fim do cativeiro babilônico. No próximo programa vamos continuar, não perca. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.